O melhor site da internet para você comprar seus gift cards e as principais moedas digitais de games online é no nosso parceiro Moedas. Acesse o site pelo meu link que está na descrição. Geralmente nós jogadores damos muita atenção às artes de capa do game e esquecemos de falar da arte do disco, que muitas vezes são quase como um complemento do jogo. Alguns discos inclusive se tornam interativos demais, dependendo da sua imaginação. Esse é o tema do vídeo de hoje. Separei algumas artes de disco que eu pessoalmente julguei serem criativas. É uma lista minha aqui, você pode concordar ou não. Algumas são bem simples e outras vão subir para outro patamar e vocês vão entender o porquê. Assista até o final, deixa o like e bora lá. Vou começar com Xenoblade Chronicles, que quando foi lançado no Nintendo Wii parecia só mais um RPG japonês com um nome complicado, mas só de jogar os primeiros minutos já dava para perceber que o game seria marcante. E no centro de todo esse enredo está a Monado, uma espada misteriosa com uma abertura circular no meio, que acabou se tornando no final um símbolo do jogo. E é justamente essa espada que aparece na arte do disco, com um furo encaixando exatamente no centro da Monado, como se o buraco do CD fosse parte da arma, o tipo de detalhe que transforma o próprio disco numa extensão do universo do jogo. Pra mim foi uma ideia simples, mas que se encaixa perfeitamente nesse game, se encaixa literalmente. Já em Far Cry Primal, a capa do disco foi feita para o jogador interagir e completar a imagem. Vocês vão entender o porquê. O jogo Far Cry Primal levava o jogador para a Idade da Pedra, onde sobreviver significava aprender a caçar, domar feras e falar uma língua tribal estranha inventada só para o game. E a arte do disco acompanha esse clima selvagem, com o rosto de um mamute tomando conta do disco e o furo bem no meio do rosto desse animal pré-histórico. E essa situação foi o suficiente para criar uma curiosa coincidência visual. Com um pouco de imaginação, um dedo se torna facilmente uma tromba. Não sei se os designers planejaram isso ou não, mas o efeito entre os jogadores foi imediato. É aquele tipo de arte que se destaca não pelo capricho gráfico, mas pelo jeito inesperado que convida o jogador a interagir. E olha, não será o primeiro disco interativo que eu vou citar ainda nesse vídeo. Bora continuar. O visual do jogo Kirby and the Rainbow Curse é tudo feito de massinha, como se tudo tivesse sido moldado à mão. Aqui o jogador não controla diretamente o Kirby, mas desenha caminhos com um pincel mágico guiando ele por cenários que parecem saídos de um estúdio de stop motion. E propositalmente, o disco do jogo também parece feito de massinha, com um arco-íris colorido no centro encaixando com o furo. O disco acaba se tornando um pedaço do próprio mundo de Kirby, e isso eu achei bem interessante. É uma arte simples, mas eu quis adicionar no vídeo. Enquanto boa parte dos jogos de tiro da geração PS3 apostava em soldados genéricos e mapas cinzentos, Resistance 3 decidiu seguir por um caminho mais sombrio e pessimista. A história se passa em um mundo devastado por alienígenas, onde a humanidade está praticamente extinta, mas ainda há esperança pela sobrevivência. Esse game tentou inovar tanto que a arte europeia do disco é mais simbólica do que visual, e realmente inovou e mostra um disco de vinil com selo simples com o nome do jogo. É um Blu-ray, só que com cara de disco de vinil. Usar o visual de um disco analógico esquecido no tempo não parece uma coincidência, foi uma escolha proposital que conversa com o tom da história. E vamos combinar, né? Disco de vinil é clássico, então combinaria com qualquer game. Se você procura um jogo que é uma comédia adulta, sem vergonha, cheia de piadas de duplo sentido, situações constrangedoras e um protagonista eternamente azarado, jogue Leisure Suite, um game que o humor já começa impresso no CD-ROM. A arte aqui mostra o Larry com cara de apavorado, suando frio e a calça aberta bem no centro da imagem. É uma insinuação bem descarada, típica do estilo do jogo, e acaba transformando o próprio buraco aí do CD em um elemento cômico. Só de você olhar para essa arte já dá meio que para entender que tipo de jogo vinha naquela capa.
Na virada dos anos 2000, James Bond vivia seu auge também nos videogames. Depois do sucesso do 007 GoldenEye do Nintendo 64, a franquia virou sinônimo de espionagem, tiroteio e multiplayer local. E a versão do PlayStation 1 seguia essa mesma pegada, explosões em ritmo de filme de ação, trilha sonora dramática e aquele clima de agente secreto em uma missão impossível. Sabendo disso, a arte do disco acompanha exatamente essa identidade visual, com linhas curvas ali que lembram o cano da arma e o logotipo 007 bem no centro. É aquela abertura clássica do 007, como se você estivesse dentro do cano da arma e mira no James Bond e tudo mais. Uma arte simples, direta e estilizada. Para quem viveu aquela época, só de olhar para esse disco já bate aquela nostalgia dos dias de locadora. E eu concordo, a arte é bem óbvia, né, bem simples, mas às vezes a força está na lembrança e não só no design. Mina Golf é o típico jogo de esporte do PS1 que teve mais destaques no Japão do que no ocidente, inclusive na arte do disco. Essa arte é um exemplo perfeito de quando o conceito do jogo se estende ao objeto físico. Todo o CD é ilustrado como se fosse uma bola de golfe, branco, estilizado, com detalhes que simulam um efeito 3D, como se o disco estivesse prestes a ser lançado no golfe da vida real. Eu nunca joguei esse game, mas a arte do disco chamou bastante minha atenção. No jogo Bloodborne, desde a primeira cena, o jogador se sente num pesadelo, onde tudo é escuro e perigoso. Um lugar habitado por criaturas que estão ali só para te matar. E acredite, isso vai acontecer muito. O típico jogo que castiga o jogador severamente. E a arte do disco europeia do game acompanha esse tom sombrio. A arte mostra o personagem de costas, empunhando suas armas e cercado por respingos de sangue. Só que o furo do disco ficou bem na região da cintura do personagem, e não demorou muito para surgirem piadas envolvendo o posicionamento, digamos, sugestivo. Essa situação virou uma espécie de meme silencioso entre os jogadores, como se o disco guardasse uma provocação escondida. A equipe de desenvolvimento nunca confirmou se isso foi intencional, mas encaixou tão bem que eu acho pouco provável que foi só uma coincidência. E por último eu deixei o Anchambara Chaos, um jogo que envolve zumbis, garotas samurais, muito sangue e exagero visual em todos os cantos. A história é pouco relevante aqui, talvez é só uma desculpa para colocar 4 mulheres cortando tudo que aparece pela frente com espadas gigantes. É um hack slash abusado e faz questão de deixar isso claro desde o menu até a arte do disco. Essa com certeza foi proposital, um desenho feito para ser provocante. O furo do disco foi colocado de forma cirúrgica, bem no ponto exato, onde o olhar do jogador inevitavelmente vai parar. O mais curioso é que se alguém resolver colocar o dedo ali então, e eu que aposto que muita gente fez, com certeza, a arte vai ganhar um outro sentido, um outro nível de imersão do game. É provocação pura estampada na frente da mídia física. E sinceramente mesmo, eu acho que essa arte combina perfeitamente com o espírito do jogo. É isso aí, família, tem arte de discos que são tão criativas que se tornam parte da diversão, e tenho certeza que pelo menos uma ou duas artes aí se encaixam nesse perfil. E claro, se você se lembrou de outras artes de disco que tem essa interação e eu não citei no vídeo de hoje, comenta aí. Não se esqueça do like, se inscreva no canal se for novo por aqui, e se quiser me ajudar ainda mais, toda vez que precisar comprar gift cards ou aquelas moedas digitais dos seus principais games online aí, né, um Roblox, um Minecraft, ou até o antigão Tibia, compre pelo Moedas, pelo meu link que está na descrição. Você comprando pelo nosso parceiro Moedas aí vai me ajudar demais. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.